Hoje nós estamos sem nosso assistente aqui e nós estamos batendo um papo e a gente vai usar o celular que eu fiz alguns tópicos aqui. Um crime eleitoral constante, mas que naquela época, devido à falta de informação e devido também o conhecimento, a gente via políticos extrapolando porque a gente participava de comícios com shows, com mega shows. Nas campanhas políticas, cara, o pessoal dava camiseta, enchia todo mundo de camiseta, um monte de camiseta, uns amarelos para um lado, uns azul para o outro, boné. Ia para as festas e era nítido a doação de caixa de cerveja, de cachaça, de arrematar frango. O povo se divertia na eleição. O povo rezava para chegar a época de eleição. Só que a gente não imaginava que, enquanto isso, os políticos estavam enriquecendo ilicitamente, sem o conhecimento da gente e com a falta de informação, porque a gente só tinha informação disso, do que acontecia, a gente via só na época de eleição. E isso era corriqueiro durante todo o tempo. Ele estava sempre fazendo essas tramas. Era mais ou menos isso, né? O que dá a entender é isso, Radimar. E a legislação, ela vem endurecendo, vem ocorrendo mudanças. Você Mas falou já existia a legislação nessa época, que era crime, não era isso tudo que eu existia, falei? tem legislações já bem antigas, dos anos 60, que dava direcionamento à administração pública, como se portar, a lei eleitoral. Só que é o tipo da coisa, não se resume a ter lei. Né? Precisa que elas sejam aplicadas e quem vai aplicar tenha as condições de fazê-lo. Você que ajudou nas dois aí? Ajudou essa participação social, ela ajudou muito, né? Essa dinâmica que deu, as redes sociais, para que o cidadão possa, dentro do seu entendimento, estar compartilhando, falando, fazendo as observações. Então, a legislação, ela a cada momento, ela tem aí as suas mudanças, muitas delas visando diminuir esses problemas, impedir que tais problemas estejam acontecendo. Agora, mudanças sociais, Admar, elas são demoradas. Sim. Porque chega uma lei proibindo, mas as pessoas já vêm naquele vício, naquele sistema de fazê-lo, e não é pelo fato de chegar uma lei que imediatamente elas param de fazer. Então precisa que aqueles que têm a competência para estarem à frente, exigindo o cumprimento dessas leis, eles estejam diligentes, estejam atentos, para que a sociedade, pelo decurso do tempo, ela venha assim entender que determinadas coisas não deve fazer, que deve se portar de uma forma diferente. Né? Então isso tem acontecido. A gente vê que pessoas aí com problemas com justiça, pessoas que estão sendo processadas, processos que não andam, e essas pessoas continuam sendo candidatos, né? Então, assim, em relação a outros países do mundo que estão à frente, pessoas que estão sendo processadas por improbidade, elas não têm mais lugar na vida pública. E o Brasil dá uma festa. E o Brasil ainda é muito tolerante com isso, né? Nós vemos aí alguns personagens na política nacional que têm dezenas de processos e conseguem fazer com que esses processos não andem, para que não sejam condenados e não venham se adequar às exigências da lei ficha limpa, né? Que já foi muito fragilizada. É uma lei recente, mas já foi houve muita interferência no sentido daquela matéria inicial. Por quê? Porque ela trazia uma rigidez maior, que era importante. Tem um resumo dessa lei da ficha limpa, Isaías, assim, para as pessoas entenderem. A lei da ficha limpa é a lei que assegura o direito do caboclo, que é limpo, realmente ser candidato, né? Ser candidato. E aquele que tem problema, ficar fora. Então ela foi uma coisa assim fascinante que veio. Mas a classe política predominante no país, a classe política tradicional, terminou que ficou inconformada e foram realizando mudanças, alterações. Mudou muito a de lei. forma que ela já está bem defeituosa, já não é tão O eficiente. efeito já diminuiu. Diminuiu a eficiência, sempre diminuiu. para beneficiá-los. Termina que de forma que aqueles personagens maculados da política nacional e das políticas regionais e estaduais termina que são candidatos, sendo processados,
com problemas graves, denúncias graves contra si, ainda são candidatos. Então, assim, diferente de países desenvolvidos do mundo, infelizmente ainda acontece isso no Brasil. É uma situação que precisamos avançar. Além dessa dificuldade de uma lei dessa prevalecer, nós ainda temos a lei que dá benefícios para os legislativos, né, para os políticos em exercício do mandato, como o foro privilegiado, que acaba, né, Isaías, rompendo todas as barreiras, deixando as leis mais fragilizadas com relação à condenação desses políticos, né? Tem essa questão do foro privilegiado, né? Que contempla assim servidores, né? Que contemplam políticos, e assim é tratado na outra competência do judiciário, né? Não assim a justiça inicial, e a gente termina que soa assim como algo assim que tem ressalvas, né? A sociedade tem uma dificuldade quanto a isso, e a gente vê muitas vezes dificuldades em disciplinar, né, em trazer a realidade, em apenar esses personagens, né? É uma situação que tem. E quanto à lei do ficha limpa, Radimar, cabe ressaltar que é uma lei de iniciativa popular. Sim. Ela é remanescente da sociedade. A sociedade foi coletada assinaturas, cumpriu todo aquele rito. Certo. Foi uma coisa fascinante. Apresentada, né, no Congresso e aprovada depois. Aprovada pelo Congresso nas duas casas, cumpriu todo o rito de iniciativa popular. É claro que no decurso da análise dela no Congresso Nacional sofreram já de início alterações, né? Com Não certeza, foi aprovada daquela eles, forma, né? Porque ela pegava, assim, ela trazia restrições aos governantes. É isso? Pois é, a lei da ficha limpa, cara. Aí vem o foro privilegiado. Aí você tocou no assunto aí, Isaías. Hoje nós estamos sem nosso assistente aqui e nós estamos batendo um papo e a gente vai usar o celular, que eu fiz alguns tópicos aqui, o Isaías tocou no assunto aí, olha só. As leis são de cunho do legislativo, ou seja, os deputados estaduais, nos seus estados, eles elaboram leis. Os deputados federais, né, a nível federal, elaboram leis. Só que o Isaías tocou no assunto aí, que eu nem ia falar nele agora, mas você vê, o bate-papo, ele puxa. E aí, Isaías, tem um tópico aqui, que eu puxei pra gente falar lá na frente, mas está dizendo aqui, ó. Olha só. Apesar de ser a principal função do legislativo, as propostas de lei não são restritas a esse poder. Qualquer cidadão pode propor leis federais, estaduais e municipais por meio de iniciativa popular. Ou seja, gente, e nós podemos também derrubar, né?